a você que se encontra aqui, falar do Evangelho, que é o nosso grande objetivo, é o que nós fazemos. Nós falamos do Evangelho, nós explicamos o Evangelho de forma racional, espiritual, para que as pessoas possam compreender, porque se não houver compreensão, não vai haver um esclarecimento. Não havendo esclarecimento, as pessoas não terão a capacidade de entender a revelação de Deus. Então nós vamos ler aqui João, capítulo 3, do verso 1 até o verso 8, que diz assim, ó: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade, te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. Verso 8: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, você que se encontra aqui presente, esse texto aqui, no meio evangélico, ele é um texto muito conhecido. Possivelmente 95% de evangélicos que, se você chegar e conversar com ele a respeito desse texto aqui, eles vão dizer que conhecem esse texto aqui. Podem até não conhecer de forma profunda, espiritual, os princípios que esse texto aqui ensina. Mas muitos vão dizer que esse texto é um texto conhecido, é um texto muito lido, é um texto muito citado. Esse texto aqui fala de um encontro que um homem, ele teve com Jesus. Um homem. A gente já percebe aqui algo interessante. Jesus gastando tempo, Jesus gastando raciocínio, energia para pregar para uma única pessoa. Aqui é um diálogo onde Jesus está conversando, está pregando para uma única pessoa. Jesus, ele não tinha essa vaidade que a gente vê hoje no meio dos pregadores na igreja evangélica de querer alcançar somente a multidão. Não havia isso em Jesus. Jesus não tinha essa vaidade. Não havia no coração de Jesus um sentimento de popstar. Não havia no coração de Jesus desejo de aplausos. Não havia no coração de Jesus uma vaidade de querer pregar unicamente para uma plateia enorme. Não, Jesus prega aqui para um único homem, da mesma maneira que ele prega para 5.000 pessoas, para 10.000 pessoas, porque o importante para Cristo é cumprir a sua missão de levar os homens o Evangelho. Jesus Cristo entende que uma vida é importante tanto quanto uma multidão é importante. Então, qual é o objetivo de Jesus? Esclarecer o Evangelho, ensinar o Evangelho. E para Jesus não importava a quantidade, para Jesus não importava a classe social, para Jesus não importava o ambiente que o indivíduo nasceu, para Jesus não importava a família deste indivíduo, a religião deste indivíduo, a condição econômica deste indivíduo. Jesus enxergava todos como almas, como vidas. Jesus não identificava ninguém pela cor, pela classe social, pela religião, pelo sexo. Quando ele olhava, ele via gente. Quando ele olhava, ele via almas.
almas necessitadas, almas aprisionadas espiritualmente, almas perdidas, almas que tateavam de um lado para o outro, em busca da porta, em busca do caminho certo, em busca da verdade, em busca do caminho que pudesse levá-los a Deus. Então o objetivo de Jesus era este, era conduzir os homens no caminho da verdade. E aí esse homem ele vai até Jesus. Quem era esse homem? Chamado Nicodemos. O nome dele, Nicodemos, é um nome grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, por isso que eu preciso dizer isso a você. O nome dele, Nicodemos, traduzido significa conquistador do povo. Era o nome desse homem. E esse homem ele era uma autoridade religiosa, como também política. Nicodemos fazia parte do maior grupo religioso do judaísmo, que nós conhecemos como fariseu. Ele era um membro deste grupo dos fariseus. Como também Nicodemos fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio, que era uma instituição judicial de Israel. O Sinédrio era como se fosse hoje, minha irmã, o Supremo Tribunal Federal. Então Nicodemos ocupava uma das cadeiras do Sinédrio. Então ele era fariseu e ele era membro do Sinédrio. Logo a gente percebe que esse homem não era qualquer pessoa. João aqui no versículo 1 identifica ele como um dos principais dos judeus. Em outras versões diz um dos príncipes dos judeus. Porque João está dando ênfase à autoridade deste indivíduo. Esse indivíduo era alguém que tinha prestígio na sociedade que ele fazia parte. Esse indivíduo era alguém que tinha nome, era alguém que tinha posição, era alguém que era reconhecido socialmente, politicamente, religiosamente. E esse indivíduo, ele vai até Jesus. Pastor, o que é que ele quer com Jesus? Ele quer inquirir Jesus acerca dos ensinamentos de Jesus. Ele quer de Jesus instruções, esclarecimento para levar para os seus companheiros estes esclarecimentos. O interessante é que o versículo 2 aqui diz que ele foi ter de noite com Jesus. Olha que coisa interessante. Esse homem foi ter de noite com Jesus. Por que ele não foi pela manhã? Por que ele não foi pela tarde? Por que ele foi à noite? Embora o texto não esteja explícito, João não mostra de forma clara a razão dele ter ido à noite, mas há especulações. E algumas especulações dizem que ele vai à noite para não ser visto conversando com Jesus. Jesus que era rejeitado pelas autoridades e pelo grupo religioso que esse homem fazia parte. Os fariseus e os escribas consideravam Jesus um louco. Os fariseus e os escribas consideravam Jesus um blasfemo. Consideravam Jesus um falso profeta. Considerava Jesus um rabino de pobres, de pescadores, de paralíticos, de doentes e de miseráveis. Era assim que eles consideravam Jesus. A elite religiosa, a nata religiosa de Israel desprezava Jesus, excluía Jesus. Então esse homem, por fazer parte do grupo dos fariseus, ele tinha vergonha de ser visto conversando com Jesus. Ele não queria ser visto conversando com Jesus por causa da sua posição, por causa do seu status religioso e social. Então ele vai à noite sem os seus pares saber. Ele vai à noite sem o seu grupo religioso saber. E aí o versículo 2 diz que ele chega diante de Jesus e ele faz uma afirmação interessante. Nicodemos, ele faz uma afirmação quase verdadeira, porque ele foi relativo na afirmação. Ele não foi absoluto na afirmação. O texto diz que ele diz assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus,
pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Nicodemo diz assim: Senhor, tu és um homem de Deus, tu és o enviado de Deus, porque os sinais que tu fazes denuncia isso. Que sinais era esses? Provavelmente Nicodemos já tinha ouvido falar que Jesus levantava paralítico, que Jesus curava cegos, que Jesus ressuscitava mortos, que Jesus tinha o poder de fazer coisas extraordinárias que só um enviado de Deus poderia fazer. Então ele faz essa afirmação, ele diz: olha, os sinais que o Senhor faz são indicadores que o Senhor é o enviado de Deus. Porém, essa afirmação de Nicodemos, ela está parcialmente certa. Por quê? Porque Jesus, ele era muito mais do que um profeta. Jesus, ele era muito mais do que um mero rabino. Jesus, ele era muito mais do que um mero instrutor. Jesus era muito mais do que um professor. Jesus, ele era Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus, ele era Deus em carne, Deus entre os homens, como o próprio João no capítulo 1 do seu livro diz. Esse João aqui que escreveu esse livro que nós estamos lendo, João diz que o verbo se fez carne, falando de Cristo. Então Cristo era Deus em carne, era o Emanuel, Deus com os homens, visitando os homens, revelando o seu amor aos homens, revelando a sua graça aos homens, revelando a sua piedade, sua compaixão, sua misericórdia aos homens perdidos, aos homens em trevas, aos homens decadentes, aos homens aprisionados pelo diabo, aos homens acachapados socialmente. Jesus Cristo era Deus estendendo as suas mãos de graça, era Deus estendendo suas mãos de misericórdia, era Deus querendo abraçar a todos aqueles que se encontravam perdidos num tremendal de lama. Jesus Cristo era a manifestação do próprio Deus à humanidade caída, que lamentavelmente aqueles homens daquela época, daquela cultura, daquela sociedade, como também homens de hoje, da nossa época, da nossa cultura, da nossa sociedade, não consegue enxergar que Deus há 2000 anos atrás visitou os homens e deu a sua vida em uma cruz para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, Deus! E aí Nicodemos faz essa afirmação parcialmente correta. Como muitas pessoas hoje faz uma afirmação parcialmente correta a respeito de Jesus. Porque existem pessoas, existem religiões, existem segmentos filosóficos, existem escritores, existem instituições pedagógicas que tratam Jesus simplesmente como um grande homem. Existem pessoas que tratam Jesus simplesmente como um grande revolucionário. Outros tratam Jesus simplesmente como um grande líder. Existem outros que tratam Jesus simplesmente como alguém que fez o bem, como um ser humano bem evoluído. Jesus foi tudo isso de fato, mas ele foi muito mais, ele é muito mais, ele é Deus. Ele é Deus, hoje está no céu, à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, intercedendo pela a sua igreja, dando graça à sua igreja, para que a sua igreja continue pregando o Evangelho, continue ensinando o Evangelho, assim como ele um dia fez. Então, esse homem faz essa afirmação. Aí você sabe o que é que Jesus diz para ele? Jesus não diz assim para ele: muito bem, Nicodemo, você está certo. Jesus não bate aqui no ombro dele e diz assim: você está certo, eu sou isso mesmo. Não. Olha o que é que Jesus diz no verso 3. Jesus responde a ele e diz assim: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha o que é que Jesus diz. Nicodemos diz que Jesus de fato é de Deus por causa dos sinais que Jesus realizava. Agora Jesus chega e diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tem duas coisas aqui importantes nesse versículo 3. Primeiro, o que é nascer de novo?
O que é nascer de novo? Essa palavra nascer de novo significa nascer do alto. Significa nascer de Deus. E Nicodemos não entendia isso. Então Jesus diz que é necessário ele nascer de novo se ele quisesse ver o reino de Deus. Outra expressão aqui que é usado aqui no versículo 3 é que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por que ver? O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, é que se Nicodemos não se converter, nascer de novo é se converter a Cristo, é ser regenerado, é ser gerado pelo Espírito de Cristo por meio do Evangelho. Jesus está dizendo para Nicodemos que Nicodemos e o grupo de religiosos, como qualquer outro ser humano, só consegue entender. A palavra ver aqui significa discernir, significa fazer uma leitura correta, significa compreender. Jesus está dizendo para Nicodemos que ele e os demais não compreendem o reino que é pregado por Jesus, porque eles são naturais. Eles são carnais. O que é ser natural, pastor? Ser natural, irmão, é não ter comunhão com Deus, é não viver a espiritualidade do Evangelho. Ser natural é ser conduzido pela natureza adâmica, é ser conduzido pelos prazeres da carne, é viver segundo o curso do mundo. Então Jesus disse: olha, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver, não pode enxergar, não pode perceber, não pode entender, não pode compreender o reino de Deus. É por isso que tem pessoas que têm dificuldade para entender o Evangelho. Por mais que o pastor simplifique, por mais que o pastor explique, existem pessoas que têm a mente tapada. Por quê? Porque as percepções espirituais estão fechadas. Eles podem até compreender a letra do texto, porque qualquer um que lê a letra do texto pode compreender. Filósofos entendem a escritura, professores entendem a escritura, analfabetos entendem a escritura se alguém lê para eles, mas os princípios espirituais que são transmitidos no Evangelho escrito, que foi escrito aqui, porque primeiro houve o Evangelho em carne. O Evangelho escrito existe porque primeiro houve o Evangelho em carne, que é Jesus. Então, por mais que o homem entenda a letra, ele não entende o Espírito se não tiver suas percepções abertas. É por isso que tem pessoas que, quando a gente diz que o reino de Deus está aqui, porque a igreja está aqui, essas pessoas procuram onde está o reino. Este reino, ele não é visível, ele não vem com aparência estereotipada. Este reino é espiritual, e onde Cristo está, este reino está. Se a igreja está aqui, o reino de Deus está aqui. Se o Evangelho está sendo pregado aqui, o reino de Deus está sendo implantado aqui. Agora só consegue ver, só consegue entender, só consegue captar, só consegue fazer a leitura do reino aquele que tem a mente em Cristo, aquele que nasceu do alto, aleluia, aquele que foi lavado pelo Evangelho, aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo, aquele que foi convertido em uma criatura cristã. Aleluia, Jesus. Então Jesus diz isso no verso 3. Aí você sabe o que é que Nicodemos diz, irmão? Quando Jesus diz que em verdade é necessário que o homem venha nascer de novo para poder ver o reino de Deus, aí olha o que é que ele diz no verso 4. O homem, olha o que é que Nicodemos diz. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Você está entendendo? Jesus está falando de um nascimento espiritual. Está falando de conversão. Está falando de entregar a vida a Cristo, crer em Cristo e se converter. Só que Nicodemos, por ser natural, o que é que ele faz? Ele reduz, irmã Sara, a conversa do campo espiritual para o campo físico, biológico.
Ele diz assim: Senhor, como é que pode um homem da minha idade, ele quer dizer isso, um homem velho, adulto, nascer de novo? Ele vai ter que voltar ao ventre de sua mãe? Ele pensou que Jesus estivesse falando de um nascimento biológico, de um nascimento físico. E por que ele pensou isso? Porque a mente dele era natural. Então, ele reduziu um diálogo espiritual, ele levou um diálogo espiritual para o mundo físico, biológico, humano. Quando Jesus fala de um novo nascimento, ele está falando da conversão em Cristo. Ele está falando da regeneração em Cristo. Ao que é que Jesus responde a ele? No verso de número 5, Jesus diz assim: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro ele diz ver, agora ele diz entrar. Por quê, irmão? Porque agora ele está falando do reino futuro. Aquilo que você chama de céu, aquilo que você chama de glória. O homem, ele só pode entrar no reino de Deus quando ele adquirir, quando ele passar por esse processo de novo nascimento. E esse novo nascimento, ele não é feito pela força do homem, Sara. Esse novo nascimento não é feito pela religiosidade do homem. Esse novo nascimento não é produzido por nenhum esforço humano. O homem nada pode fazer para nascer de novo. A única coisa que o homem tem que fazer é crer. Crer. Como Paulo diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Paulo diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então o homem não nasce de novo pelo seu esforço, pela sua religiosidade, pelo seu conhecimento. Ele precisa primeiro se arrepender dos seus pecados. Precisa crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados, reconhecer que é pecador, confessar Cristo que é pecador, chegar diante de Cristo, dizer que quer ter sua vida transformada. Aí o Espírito da graça vai de encontro a este coração e implanta neste coração, nesta alma, este novo homem que foi transformado, que se arrependeu e que a partir desse encontro com Cristo, a partir do momento que creu em Cristo, sua vida será transformada, porque ele viverá a partir de Jesus Cristo. Ele viverá em Cristo, não andará mais segundo o mundo, não andará mais segundo a carne, não andará mais segundo o príncipe da potestade do ar. Ele vai andar agora segundo o Espírito de Cristo, porque ele nasceu de Cristo. Glória.